Convosco, meu amado irmão. Hoje estamos aqui no episódio 3 da série VUT, Vivendo os Últimos Tempos. O objetivo dessa série é trazer várias passagens da Bíblia para que nós venhamos entender, compreender. É importante a palavra estar em nossos corações nesse tempo. A palavra que vai nos ajudar, a palavra que vai estabelecer a fé, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então o objetivo desta série é nós estarmos entendendo um pouco daquilo que vai acontecer, do que está acontecendo. Isso nos trazer não só esperança, alegria, mas uma tranquilidade. Muitos têm medo dos acontecimentos finais, mas saber o posicionamento de Deus, quem nós somos dentro de todo esse cenário, isso vai fazer uma diferença muito grande. Vamos orar? Senhor, eu peço que nos abençoe, que nos conduza nesses momentos, Senhor, para aprender da sua palavra, para estarmos sendo ministrados, que o teu Espírito testifique no nosso espírito, que venhamos ser alinhados, que venhamos ser guardados, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desejo. Esteja conosco, assim como o Senhor disse que estará sempre conosco. Oh Deus, que possamos, Senhor, ver, sentir, que possamos ter essa certeza, e para isso a palavra está aqui, para estabelecer isso dentro de nós. Assim nós agradecemos. Amém. Meu amado irmão, quando se fala dos últimos tempos, muitas vezes as pessoas sentem um certo apreensão, ou até mesmo medo diante de tudo isso. Mas o versículo de hoje, deste capítulo, vai trazer algo para que você venha pensar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Olha o que a palavra nos diz. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Então nós vemos que Deus ele decidiu nos salvar. Nós vemos que Deus ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus. Para quê? Para aqueles que venham crer nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Há uma esperança, há um escape para aqueles que estão em Cristo. Romanos capítulo 8, no versículo 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Romanos 8 fala de uma condenação, mas para aqueles que estão em Cristo não há essa condenação. Nós vemos que diversas passagens da Bíblia falam que aqueles que estão em Cristo vão receber uma herança diferente daqueles que não receberam Cristo, ou daqueles que rejeitaram a Jesus. O importante é que nosso Deus é um Deus justo. A palavra nos fala que todos ouvirão falar de Jesus. Por isso que quando esse evangelho do reino for pregado a todos, toda a terra, então chegará o tempo do fim. E nós estamos vivendo esse tempo. Nós vemos que hoje nunca o ímpio falou tanto de Jesus. Nós vemos que até pessoas que falam de Jesus, falam sobre a fé, falam de tantas coisas. Nós vemos que as pessoas estão ouvindo falar, muitos ainda não. Mas nós vemos que a própria tecnologia ela vai nos ajudar a chegar em todos esses lugares, e também não tirando também o trabalho dos missionários que estão em todo lugar, mesmo nesse tempo que estamos vivendo. Muitos estão se deslocando em todo o mundo para pregar a palavra do Senhor. Meu amado irmão, nós precisamos também entender algo. Deus ele vai julgar o pecado. O pecado é algo que entrou no mundo ali através da serpente, Adão e Eva, toda aquela questão da desobediência ao Senhor, e desde aquele dia nós vemos que o mundo vem sofrendo as consequências de tudo isso, mas a Bíblia diz que Deus ele vai aniquilar o pecado. Satanás já foi julgado, Satanás já está condenado. Então Satanás ele sabe que o tempo está acabando. O tempo em que Deus ele vai aniquilar todas essas coisas. Deus vai trazer justiça aos que são ímpios, os que significa o ímpio, aquele que não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e esses serão julgados. Por isso que ninguém vai ficar impune, ninguém
que mesmo que a pessoa tenha morrido e ele não, aparentemente não foi feita justiça, a palavra diz que todos terão que comparecer ao grande tribunal de Cristo, ou grande tribunal do trono branco. Ou para os ímpios terão julgamento, para os que estão em Cristo não há condenação, vão passar para um julgamento que é o grande tribunal de Cristo, onde vão receber o seu galardão. Mas a Bíblia diz que Deus vai exercer a sua justiça. E a grande pergunta é, então, que tempo é esse? Se Deus destinou um dia, esse tempo Deus vai derramar a sua ira, é chamado na Bíblia do grande dia do Senhor. E alguns textos está como o dia em letra maiúscula. E a questão é, que dia que é esse? Que tempo é esse? E o livro de Daniel, ele nos traz um relato e uma explicação de que tempo é esse, de que dia que é esse. A palavra nos fala assim, Daniel capítulo 9, versículo 24. Um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao povo e à sua cidade santa, para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Então nós vemos aqui que há podemos colocar assim, há um intuito nesse tempo. Nós vemos que o intuito nesse tempo é estritamente algo específico de um povo. Por quê? Porque quem que precisa de expiação? Por exemplo, os meus pecados já foram expiados. A Bíblia diz que por causa de Cristo eu fui justificado, eu fui perdoado. Por causa de Cristo eu não sou mais inimigo de Deus. Então nós vemos que quem ainda está aguardando o Messias, quem ainda está precisando ter os seus pecados expiados, qual é o povo que precisa que o lugar santíssimo seja ungido, que está aí querendo construir novamente o templo para estabelecer novamente o culto que era feito no passado? É o povo de Israel. Esse período da última semana, ou período em que dos 7 anos que a Bíblia nos fala, esse período a Bíblia chama de a última semana, porque desde quando Israel ele foi permitido que ele reconstruísse os muros, né? E nós vemos lá o livro de Esdras, o livro de Neemias fala dessa reconstrução. Nós vemos que Israel, por causa da sua desobediência, constante desobediência, foi levado ao exílio em cativo. E todo esse período fala de uma justiça, um período em que Deus está ali exercendo justiça sobre um povo. E a Bíblia fala que resta uma semana. Olha o que diz aqui no versículo 25. Agora ouça e entenda. Passarão 7 semanas, mais 62 semanas desde o dia que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante, o ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com suas fortes defesas. Depois desse período de 62 semanas, de 7, o ungido será morto, e nada restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação, e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois de metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios, com as ofertas, e numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Olha o que a palavra está nos falando. Que iniciou-se a partir do momento, o período começa a partir do momento em que os muros de Jerusalém começam a ser restaurados. A Bíblia diz que de um determinado momento surgirá um ungido, e esse ungido é Jesus. No momento em que Jesus ele vem, esse tempo ele é quebrado, ele é parado de contar. Porque agora a Bíblia nos fala que existe um novo povo. Os gentios agora entram no cenário, e a partir do momento em que Jesus ele morre, ele ascende aos céus,
inicia-se o período ou a era da igreja, a era do ministério do Espírito Santo. A Bíblia nos fala então que esse período final, essa última semana que resta, ela vai ter que vir a ser contada. Diante disso, Jesus então ele vem arrebatar a sua igreja, porque esse período de que Deus vai derramar a sua ira é para que disciplinar Israel. Esse período que Deus vai derramar a sua ira é para julgar os habitantes da terra, os habitantes que não receberam a Jesus. Diante dessa palavra, nós entendemos que a igreja ela tem que ser retirada, porque a igreja ela não faz parte ou ela não se encaixa no cenário ao qual o propósito desse último tempo tem sobre a humanidade, sobre a terra. Quando nós olhamos os capítulos 6 até o 18, onde fala dos selos, das trombetas, das taças, aquilo é o juízo de Deus sobre a terra. Nós vemos ali que nesse tempo é um tempo em que o anticristo vai se levantar contra Israel. Aparentemente ali Israel vai ser enganado ou vai ser feito um tratado, mas esse tratado não vai se cumprir. E aí a gente olha para o final do período da grande tribulação e nós vemos ali Israel cercado, numa iminente destruição, e Jesus vem salvar esse povo. É onde eles então reconhecem que aquele Jesus é o Messias. O que nós precisamos entender de tudo isso? Se há um tempo específico e que nós não fomos destinados para esse tempo, uma coisa que nós começamos a entender e precisamos receber essa palavra é que logo Jesus virá. Para que essas coisas se cumpram, para que tudo isso que está escrito venha a acontecer, é necessário então que a igreja ela vai ser arrebatada. Mesmo que muitos não creem nisso, existem doutrinas, existem ensinamentos de que isso é apenas um simbolismo. Mas quando nós olhamos para o que Deus disse e para o propósito desse tempo, nós entendemos, o próprio Jesus diz, ele virá como o ladrão da noite. É o que está no versículo 2 do texto que nós lemos no episódio de hoje, que eu quero estar trazendo aos irmãos. No 1 Tessalonicenses 5, vamos ler então agora desde o início. Olha o que a palavra nos diz. É necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão da noite. Então aqui novamente é colocado esse dia do Senhor, ele virá inesperadamente, porque há um evento que vai acontecer. Enquanto as coisas estão aí acontecendo no mundo, nós vemos que há fomes, guerras, pestes, isso tem se intensificado. Há alguns acontecimentos, algo iminente vai acontecer. Jesus virá buscar a sua igreja. E ele diz, virá como o ladrão da noite. A Bíblia nos traz alguns pontos para nós prestarmos atenção. Quando as pessoas disserem tudo estará em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. A Bíblia está nos dizendo que, assim como a mulher está para dar à luz e ela sente dores, todas essas coisas que têm acontecido no mundo são as contrações. Por quê? Porque Israel precisa conceber. Israel precisa receber o Messias, e eles vão receber em dores. Entende o que a Bíblia está dizendo? Eles vão reconhecer no momento em que eles clamarem Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus então virá dos céus com grande poder e glória em auxílio de Israel, e a igreja vem com Jesus. Então algo precisa acontecer, e esse algo eminente que está para acontecer nesses últimos tempos é o arrebatamento da igreja. E no versículo 4, então, olha que interessante o que a palavra nos diz. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito das coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Eu não estou
Olha o que ele está dizendo: eu não estou na escuridão. Eu não preciso ser surpreendido. Aqueles que serão surpreendidos são o quê? Aqueles que não estão em Cristo. Mas aquele que está em Cristo, ele espera esse dia. Aquele que está em Cristo, ele aguarda por esse dia. Aquele que está em Cristo, ele tem esperança. Esse dia virá. É isso que o texto está nos dizendo. Não devem ser surpreendidos quando o dia do Senhor vier como o ladrão. Novamente, ele traz essa expressão, como o ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, olha a orientação. Fiquem atentos. Não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam o quê? Sóbrios. Qual é a orientação de Deus para nós nesses últimos dias? Não podemos viver esses dias como se o dia do Senhor nunca viesse a acontecer. O que significa viver como o dia do Senhor nunca viesse a acontecer? É não estar vigiante. Nós vemos aqui que toda essa questão de estar vigilantes, de estar sóbrios, está atentando para a vida espiritual. Como está a nossa vida espiritual? Como está o meu relacionamento com o Senhor? É isso que está nos mostrando esse versículo. Portanto, não fiquem atentos. Eu tenho que estar atento se eu não estou conseguindo orar, se eu não estou conseguindo ter vontade para as coisas do Senhor, olhos para a eternidade. Como eu estou? Não durmo como os outros. A Bíblia diz que os outros estão como se estivessem dormindo, estivessem ali inertes, mas nós precisamos permanecer atentos e que nós sejamos sóbrios. O que significa isso? Eu tenho que estar sóbrio. A Bíblia fala que aquele que está embriagado, ele está entorpecido, ele está não podendo dar uma resposta a tudo aquilo que está acontecendo. Aí no versículo 7 diz: à noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé. Novamente aqui nós vemos as armaduras do Senhor. A fé é uma armadura, ela me protege. A fé protege a minha mente, a fé protege a minha vida. A fé, ela me alimenta. A fé e a armadura da fé e do amor. Porque a Bíblia diz que no finais dos tempos, o amor de muitos vai esfriar. O relacionamento de muitos vai esfriar. A Bíblia fala não somente esse esfriamento do amor, não somente o relacionamento de uns para com os outros, mas o relacionamento da própria pessoa para com Deus. A Bíblia nos alerta nas cartas à igreja do Apocalipse que a igreja do último tempo é uma igreja morna, é uma igreja que está morta, uma aparência de quem está viva, mas não está. O que significa uma aparência de quem está vivo? Significa que por fora, na sua aparência, parece um cristão, mas não há conexão, não há intimidade, não há um relacionamento. Porque a Bíblia nos fala que o morno, Deus está a ponto de vomitar da sua boca. Porque nós temos todas as ferramentas e tudo que Jesus conquistou por nós está aí disponível para que nós estejamos com fogo. Eu sei que os últimos tempos são difíceis, até porque tudo que está estabelecido sobre nós, tudo aquilo que o mal está proliferando no mundo é uma dificuldade para nós buscarmos até o próprio Deus. Nós precisamos romper, mas há uma esperança, há uma palavra de Deus dizendo que nos últimos dias Ele derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Então nós precisamos buscar o Senhor e romper, porque da parte de Deus não há nenhum obstáculo, ou nós podemos entrar com ousadia diante do Senhor. A Bíblia fala aqui no versículo 8 sobre estarmos revestidos dessa fé. Devemos ser sóbrios, protegidos pela fé e pelo amor, usando o capacete da esperança da salvação. O capacete que nos protege, aquele que tem essa esperança, aquele que já recebeu a salvação, ele está protegido. Entende, meu irmão? Nós não podemos andar como se nós não estivéssemos desprotegidos. Não podemos falar ou nos expressarmos no dia a dia como se nós estivéssemos abandonados. Deus não nos abandonou. É iminente que, diante da guerra, é lógico que
você vai se deparar com alguns acontecimentos, você pode até sofrer algumas coisas diante de uma guerra, e nós estamos exatamente nesse tempo em que os reinos estão guerreando. O reino de Deus e o reino das trevas estão em luta constante, e isso com certeza vai ser configurado ou ali codificado em coisas que vão acontecer no mundo. Isso é inevitável. Nós precisamos entender isso. Por isso que a nossa alegria, a nossa esperança está no Senhor. Por isso que a nossa força vem de Deus. Por isso que o nosso objetivo ou os nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor. Porque Ele já deixou tudo isso para que essas palavras venham nos consolar. Por isso que no versículo 9, então, ele diz: porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. O juízo não é para aqueles que estão em Cristo. O juízo não é para aquele que foi resgatado. Pense em algo: eu fui resgatado, eu fui comprado, Deus me amou, eu fui substituído. Jesus, ele já pagou o preço por mim. Ele foi açoitado, cuspido, escarnecido, ele passou todo tipo de humilhação, ele sofreu lá naquela cruz por mim. E ele está dizendo: olha, em vez de você sofrer, eu estou tomando o seu lugar. Não faria sentido agora no final a ira de Deus vir sobre mim? Entende? Vamos pensar um pouco na palavra, vamos pensar um pouco em tudo isso. Não faz sentido Deus me salvar para depois derramar a sua ira sobre mim. Não faz sentido. Por isso nós precisamos ter discernimento nessa palavra. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira. Significa que eu estou protegido. Mas é claro, à medida que esse tempo chega, à medida que esse tempo se aproxima, eu vou estar vivenciando, como estamos vendo a pandemia, como temos visto vários acontecimentos no mundo. A questão é que nós que somos brasileiros, nós nunca tínhamos visto essas coisas de perto. Mas se você olhar para o mundo em questão, a Europa, o Oriente Médio, eles já vivem isso há muitos anos. É guerra, fome, destruição, né? O nosso país, nós podemos dizer que é um país abençoado, porque nós nunca tínhamos visto isso de perto, vivenciado. Você nunca passou por uma guerra, a não ser pessoas mais antigas que possam ter passado na época da colônia, o Brasil colônia, ali os revolucionários podem ter visto algo parecido. Mas nós não vivenciamos essas coisas. Mas a Bíblia está nos dizendo que ao chegar os últimos tempos, é inevitável. Por isso, o que nós precisamos fazer? Desesperar? Vamos nos entristecer? Não. A Bíblia está nos dizendo para nós termos esperança nessas palavras. Deus decidiu nos salvar. Isso significa que nós temos que olhar que este mundo ao qual nós vivemos não é o mundo que vai nos dar esperança, mas é as moradas que Jesus já reservou para mim. Eu tenho que pensar: eu já tenho uma morada. Jesus já reservou um lugar. Jesus já pagou o preço. Jesus disse: olha, vocês estarão comigo para todos sempre. Diante disso, meu irmão, olha o que diz o versículo 10. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo. O que significa isso? Os que estão despertos são os que estão vivos. Os que estão dormindo são os que já morreram no Senhor. Não importa se eu estou dormindo ou morri no Senhor, ou se eu estou vivo, que vivamos com Ele para sempre. Aqui fala que nós devemos estar numa união com Ele. Significa que aquele que morre, ele tem que morrer em Cristo. E é exatamente isso que Satanás tenta fazer, que você não venha morrer em Cristo. Ele tenta fazer com que você venha retroceder, porque ele sabe que aquele que retrocede, Deus não tem prazer nele. Ele sabe que ele não pode te tocar, ele sabe que se você está em Cristo, ele não pode fazer nada contra a tua alma. Mas o que ele tenta fazer? Ele tenta fazer com que você saia debaixo da sombra do Onipotente. Ele tenta fazer como ele fez com Adão e Eva, persuadir para que eles decidem pecar, para que eles decidem abandonar. E quantos estão abandonando a fé? Quantos nesses tempos estão dando as costas para o Senhor, simplesmente porque em meio às circunstâncias não estão conseguindo discernir as palavras ou o tempo que estamos vivendo?
Eu estou sofrendo tanto, tantas coisas estão acontecendo, e começam a murmurar contra Deus, virar as costas para Deus, descontar toda a consequência do próprio pecado da humanidade, dizendo que a culpa, tudo isso é de Deus. Isso é uma insanidade. Na verdade, Deus já manifestou toda a sua vontade e decidiu nos salvar. Guarde essa palavra no seu coração. Aqueles que estão vivos, olha o que a palavra nos relata aqui para nós terminarmos. Os que estão vivos, vigiem. Por isso, meu irmão, cuidado, porque o diabo ele quer roubar a tua coroa. O diabo ele quer roubar a tua esperança. Ele quer roubar a tua fé. E se isso acontece, já é um passo para que você venha se morrer sem Cristo. Ou se viver, não estar vigiando, estar como um embriagado, um entorpecido com as coisas deste mundo, para que o dia do Senhor te pegue desapercebido, te pegue dormindo, te pegue não estando vigiando. Esse é o objetivo de Satanás, que ele não venha encontrar esse intento, que ele não venha encontrar esta brecha, pelo contrário, que ele venha te encontrar vigiando, sóbrio, atento, e você vai o enfrentar em nome do Senhor Jesus, e ele irá correr de você, porque ele não tem poder por aqueles que estão em Cristo. Por isso, temos que nos consolar. Console uns aos outros com essa palavra. Anime e edifiquem uns aos outros. Olha o que está escrito aqui no versículo 11 para nós terminarmos. Animem-se. A palavra de Deus é animem-se. Pastor, mas está difícil eu ficar alegre com tudo isso. É porque a sua esperança e a sua paz não está em Cristo. Anime-se. Anime-se. Porque se cada vez fica mais difícil, é porque o dia logo está chegando. Se cada vez fica mais difícil, é porque Jesus logo estará aqui. Se cada vez fica mais difícil, é porque logo todo o sofrimento da minha vida, podemos colocar assim, da humanidade, vai ter fim. Porque um tempo de eternidade estará perto de chegar. Ele virá. Ele prometeu que virá. E ele vai cumprir essa promessa. Amém, meu irmão? Quero orar por você, então, nesse momento. Pai, abençoa os teus filhos. Tira todo o medo, Senhor, toda a incerteza, a ansiedade. São elementos, Senhor, que não podem estar nos corações dos teus filhos. Traz, Senhor, essa paz que vem do alto. Uma paz que nos guarda, uma paz que nos traz esperança, que nos faz permanecer. Oh Deus, vivemos esses tempos. Sabemos, Senhor, que são tempos difíceis, não somente pelos acontecimentos, mas pelo perfil das pessoas que se deparam ou interagem conosco. Mas tudo isso o Senhor já nos ensinou, já nos mostrou. A palavra está aí para nos trazer esse alerta. Que venhamos estar vigiando. Oh Senhor Jesus, que venhamos estar atentos, para que esse dia não venha nos pegar surpresa, mas estarmos, Senhor, com os olhos abertos, sabendo e entendendo tudo o que está acontecendo e aguardando, esperando em Ti, tendo, Senhor, a nossa fé inabalável. Oh Deus, vem então guardar corações, vem, Senhor, proteger a mente dos dardos inflamados do inferno. Eu peço, Senhor, que libere o Teu Espírito, trazendo paz, segurança, trazendo, Senhor, força, porque nós precisaremos nesses dias, e assim o Senhor disse que estará conosco até que o Senhor venha. Obrigado, meu irmão, e nos vemos no próximo episódio, Vivendo os Últimos Dias. Deus abençoe vocês.